Então existe uma coisa espiritual, que é só Deus que vê, e existe a coisa material, física, que é o batismo nas águas, que é o sepultamento. Aí já é o que? Envolve os homens. É um testemunho público da nossa fé. Olha só, é um comprometimento público. Nós já fizemos o espiritual ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador. Então, ao entrarmos para a graça, nós teremos duas áreas aí a serem preenchidas. É a espiritual e a física, a humana. Olha só. Então nós vamos ver que vai ter mudança na nossa vida espiritual. Nós vamos ter comunhão com Deus, falar com Deus, conversar com Deus. Nós vamos ter aí várias coisas, né? Novo nascimento, temos aí a salvação, temos aí justificação, temos aí um monte de coisa que vai acontecer e até por fim a glorificação. Estaremos para sempre com o Senhor. Agora, na parte humana nós vamos ter a santificação, nossa mudança de vida para o mundo. Se mentia, não mente mais, se roubava, não rouba mais, se matava, não mata mais. Então, aí o que? Um processo que essa nova vida envolve. Então a lição tem as seguintes partes. Os inimigos da graça. Tópico 1, antinomismo. Tópico 2, Paulo não aceita e não confirma o antinomismo. Tópico 3, legalismo. Na parte 2 nós temos aí a vitória da graça. Tópico 1, a graça destrói o domínio do pecado. Tópico 2, a graça destrói o reinado da morte. Tópico 3, a graça e os efeitos do pecado. Na parte 3 nós temos os frutos da graça. Tópico 1, a graça liberta. Tópico 2, exigências da graça. Tópico 3, a graça santifica. Vamos ver então a introdução que diz: o capítulo 5 da Epístola aos Romanos mostra o triunfo da graça sobre o pecado. Paulo já havia falado a respeito da justificação, mas o que significava isso na prática? Que implicações teria na vida dos crentes? O apóstolo não procurou filosofar a respeito da origem do pecado e suas consequências. Ele buscou mostrar de forma clara como Deus resolveu essa questão. A graça de Deus nos justificou, abolindo o domínio do pecado e fazendo-nos viver livres em Cristo. Então hoje nós estamos falando já no capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vimos no capítulo 5 a entrada do pecado no mundo, o domínio do pecado sobre os homens. Agora nós vamos ver o que? A libertação desse pecado. O que Deus fez? Deus providenciou a nossa salvação através de Jesus Cristo. Então agora nós vamos falar sobre a nova vida, uma nova realidade, uma nova maneira de viver com Deus, em comunhão com Deus. E nós vamos agora viver de maneira completamente diferente do que vivíamos no passado. Ah, você era viciado em cigarro, era viciado em cachaça. Agora nada disso te prende mais, você está livre agora. Acabou. Não existe mais prisão, não existe mais obrigação de servir o pecado. Agora você vive para agradar a Deus. Então as coisas velhas passaram, tudo isso que te prendia, acabou. Se alguém diz, eu aceitei Jesus, mas eu continuo fumando, então ele não aceitou ainda. Por quê? Porque ele não pode dizer, eu estou numa nova vida, mas continuo praticando o que praticava na velha vida. Eu vivi em prostituição. Eu continuo vivendo, não casei ainda. Mas como? Você não pertence mais à velha vida, agora é uma nova vida. Você não pode continuar vivendo no pecado. Você tem que abandonar o pecado imediatamente. Então veja só. Mas eu aceitava propina e tal. Eu não posso agora, de repente, parar de aceitar propina, senão eu vou passar até fome. Então você não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, porque nessa nova vida não existe lugar para propina. Veja só, mudou. Você não pode mais fazer coisas ocultas, coisas proibidas, ilegais. Você tem que deixar essas coisas. É uma nova vida. Então eu vivia de vender CD pirata, mas agora você está numa nova vida, você não pode mais viver assim.
É uma nova vida com Cristo. Você tem que deixar o pecado. Você tem que deixar o erro, o oculto, o proibido, o ilegal. Você vai ter que viver uma vida diferente agora. Porque você não tem mais desculpa de dizer, não, eu sou escravo disso. Como? Você foi livre agora. Jesus comprou pelo próprio sangue dele. Você agora pertence ao reino de Deus. Você está livre para servir a Deus, para viver em novidade de vida. Você está livre. O pecado não tem mais domínio sobre você. Olha só, é preciso crer nisso, aceitar isso, e é preciso praticar isso. Não é só acreditar, tem que praticar isso. Viver uma vida não diferente. Então, na parte número 1, nós temos aí os inimigos da graça. Temos aí tópico 1, antinomismo. Tópico 2, Paulo não aceita e não confirma o antinomismo. Tópico 3, o legalismo. Tópico 1, então, antinomismo. Paulo percebeu que a sua argumentação a respeito da graça poderia gerar um mal-entendido. Por isso, tratou logo de esclarecer o seu pensamento a respeito do assunto. Usando o método de diatribe, ele dialoga com um interlocutor imaginário, procurando explicar de forma clara o seu argumento. Paulo já havia dito que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5,20. Tal argumento seria uma afirmação ao estilo dos antinomistas, pois estes acreditavam que podemos viver sem regras ou princípios morais. Então Paulo havia declarado no capítulo 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que Paulo estava querendo dizer? Onde existia o pecado, a pessoa aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Agora, o que acontece? Ele foi perdoado por todos os seus pecados. Então, a graça foi maior do que o pecado. Era preciso, se você matou, roubou, prostituiu, fez tudo, bebeu e tal, tinha muito pecado, precisou de muito perdão, não é? Precisou de um sacrifício, o sacrifício perfeito de Jesus. Só que o sacrifício de Jesus, ele é o mesmo, tanto faz para quem fez muito pecado, cometeu muito pecado, como para aquele que pecou bem pouquinho. É o mesmo sacrifício. Daí as pessoas começavam a entender o quê? Não, se eu pequei pouco e fui salvo, eu agora vou pecar muito mais e Deus vai me amar mais ainda do que Ele amou antes. Olha só, está dizendo, não, eu posso continuar pecando, Deus vai me perdoando e cada dia vai me amar mais ainda, porque eu preciso de mais amor, que eu estou pecando muito mais. Olha só que coisa absurda. Mas não é tão absurdo assim. As pessoas vivem assim. Muitas pessoas, inclusive pessoas que se dizem evangélicos. Por quê? De repente eles arrumaram um negócio aí que salvo uma vez, salvo para sempre. Não importa onde você esteja, o que você esteja fazendo. Então você aceitou Jesus, pronto, você está salvo. Deus já escolheu você desde a fundação do mundo. Agora você pode continuar fazendo o que quiser. E você continua salvo, Deus vai te amar cada dia mais. Então o que essas pessoas fazem? Vivem na prática do pecado. Por quê? Porque eles acreditam que não perdem mais a salvação. Podem fazer o que quiserem. Então é por isso que você vê muitas pessoas que estão em igrejas evangélicas e aí continuam amando Roberto Carlos e suas músicas, continuam amando futebol, continuam amando se vestirem de qualquer maneira, imitando o mundo no seu vestido, no seu falar, no seu agir. Pessoas que continuam na prática do pecado porque acreditam que estão salvos, não vão perder a salvação por causa disso. Alguns até bebem bebida alcoólica, fazem a ceia aí com bebida alcoólica, né? E por aí afora. Aí você fica, mas não pode, como é que eles dizem que são evangélicos e fazem isso? Porque para eles não tem problema fazer isso, eles não vão perder a salvação. Então são coisas absurdas, mas que acontecem. Você conversa com, por exemplo, um católico apostólico romano, ele vai dizer o quê? Não, Deus nos ama muito, Deus não vai condenar ninguém. Tem lá o
purgatório depois, quando eu morrer, as pessoas vão aqui rezar umas missas para mim e tal, eu vou sair lá do purgatório, vou ser perdoado, vou passar só um tempo lá. Olha só. E assim vai, as religiões todas começam a se justificar pelas obras e aí começam a acreditar que é por merecimento e que Deus é muito bom, cheio de amor, de misericórdia e que não está nem preocupado com o pecado. Quanto mais você pecar, mais Ele vai te amar e vai te salvar no final. Olha só. É o que está ocorrendo. E dentro, muitas vezes, da própria igreja evangélica, que nós acreditamos que não acontece. E acontece muitas vezes dentro de uma igreja evangélica, de uma denominação, que você nem imagina que poderia acontecer, mas está acontecendo. Então, principalmente, essas igrejas que são ditas aí históricas, né, reformadas, então se intitulam em reformadores, principalmente são o quê? Elas mesmo se declaram calvinistas, né? Então acreditam que salvo uma vez, salvo para sempre, acreditam que as pessoas já foram escolhidas, quais as pessoas vão ser salvas, quais as que vão ser perdidas e mais muitas coisas. Então essas denominações seriam exatamente essas que Paulo está dizendo. Mas não, de jeito nenhum, você não pode continuar na prática do pecado. E você não pode pecar ainda mais pensando que Deus vai te amar mais ainda e que vai te salvar porque você já foi salvo. O que significa a palavra antinomismo? Então são aqueles que são anti-lei, ou seja, contrários à lei. São aqueles que antes viviam debaixo da lei e agora diz o seguinte: bom, eu agora estou em Cristo, na graça de Deus, então a lei não tem domínio mais sobre mim e eu posso viver sem lei, fazer o que quiser agora. Não existe mais lei me regendo, me condenando. Tópico 2. Paulo não aceita e não confirma o antinomismo. No antinomismo não há normas. Os que erroneamente aceitavam tal pensamento acreditavam que quanto mais pecarmos, mais graça receberemos. Em outras palavras, a graça não impõe limite algum. Antevendo esse entendimento equivocado, o apóstolo pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Romanos 6:1. A resposta é não. A graça não deve servir de desculpa para o pecado. Infelizmente, o antinomismo tem ganhado força em nossa sociedade, passando a ser socialmente aceito até mesmo dentro das igrejas evangélicas. Esta é uma doutrina venenosa que erroneamente faz com que a graça de Deus pareça validar todo tipo de comportamento contrário à palavra de Deus. Em geral, tal pensamento vem vestido de uma roupagem espiritual, porém o antinomista costuma ser relativista quando se utiliza da expressão não tem nada a ver. Então veja bem, esse tipo de pessoas, de igrejas, de denominações, de doutrina, é aplicado então a pessoas que querem viver sem nenhum tipo de norma. Então nada o atrapalha, nada o condena. Ele acha que pode viver de qualquer maneira e está tudo bem com ele, entre ele e Deus. Por isso que você vê aí essas denominações e você vê o tipo de vida que levam. E o pior ainda é que nos últimos tempos estão vivendo para se infiltrarem dentro da igreja legítima e retirar o que tem de bom e colocar o seu veneno lá dentro. E estão conseguindo fazer um grande estrago na igreja de Jesus Cristo. Tem nome de evangélicos, tem aí grandes ensinadores que aparecem até nos canais de TV aí nacionais, né? Então veja só, é um trabalho muito bem feito. Eles têm universidade, dão um diploma aí de teologia, olha só, dão até palestras nas igrejas pentecostais, por incrível que pareça, dão palestras nas igrejas que são pentecostais. São aceitos no meio dos evangélicos
com toda alegria.